Cadê esse povo? Bom dia, bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, todo mundo. Vamos embora. Bom dia, Bia. Como é que vocês estão? Tá tudo certo? Eita, Nicolas, não. Nada de polêmicas hoje. Quer dizer, não sei se vai gerar polêmica, mas a gente vai trazer, a gente vai continuar estudando aí, né? Tem um capítulo inteiro ainda na nossa apostila e a gente já está chegando ao final do ano. Graças a Deus. É, e a gente precisa concluir, certo? Então, hoje a gente vai para a apostila da gente, a apostila de produção textual, certo? Queria que vocês pegassem, inclusive aí, deixa eu pegar a minha aqui. Deixa eu ver a página para dizer para vocês logo. Página 132. Vou compartilhar de qualquer forma aqui, tá, gente? Para a gente começar. Mas, enfim, é isso. A gente vai falar sobre discurso, certo? Tem um discurso muito importante aqui que gera, assim, um debate, né? Gera, assim, uma certa polêmica. Acho que não, polêmica não é o termo certo, né? Mas gera um debate, uma reflexão para que a gente possa discutir. E aí a gente vai fazer isso, certo? Vamos embora. Página 132 da apostila de produção textual. Vou compartilhar aqui com vocês de qualquer forma para que a gente possa acompanhar. Deixa eu aumentar. Tá aí. Discurso. Quando der, quando todo mundo estiver na agulha aí, com o livro junto com vocês me avisam que a gente dá, que a gente começa a aula, certo? Olha, o Nicolas já pôde, ele já pode, tudo certo, podemos seguir, galera. Deixa eu ajeitar aqui eu ver o chat também, tá? Pronto, então vamos embora. Ó, esse é o assunto dessa unidade, né? A gente tem aí uma V2 pela frente e uma V3 ainda para a gente poder finalizar o ano. Eu acredito que a V2 é um trabalho, né? Que a gente vai fazer, provavelmente a gente vai continuar produzindo. E a V3 é prova. Então, aí, esse assunto, a gente vai dar início hoje a esse assunto que vai ser de prova, certo? E aí, hoje também, eu libero as notas de vocês, viu, gente? Dê uma olhadinha, foi tranquila a prova, né? No mais, assim, teve muitas notas boas. E aí, a galera, vocês vão receber as notas nos e-mails, as notas cruas, as notas da prova. Mas para a galera que fez o trabalho e não precisava fazer o trabalho para a recuperação, lembra que eu disse, ó, vai estar de stand-by. Foram boas as notas, foram boas. Pouquíssimas notas abaixo da média, mas a maioria foi boa. Graças a Deus. E aí, as pessoas que fizeram o trabalho, né, que participaram, eu vou acrescentar essas notas, e quando vocês receberem as notas do boletim, vocês vão ver que vai falar um acréscimozinho, tá certo? As notas que vocês vão receber hoje ainda, provavelmente, por e-mail, são as notas da prova, crua, sem ponto. Tranquilo? Então, vamos embora. Eu acredito, né, que a partir da semana que vem a gente já volta, e aí as escolas já estão autorizadas a voltar. Não, Nicolas, não. Não, não. Se tirou 10, não fica com 12. Mas, porque não dá, não tem como colocar essa nota 12 no boletim, mas se eu pudesse, botar 20 até. Viu? Mas, enfim, gente, eu espero. Enfim, acho que a gente vai estar voltando aí, a escola está se programando para isso, né? Na verdade, já está pronta há muito tempo para isso. Mas aí vocês vão ficar sabendo como é que vai ser esse retorno, tá bom? E aí, vamos embora. Discurso. Contextualizando, né? Nesse capítulo, você vai ler um discurso realizado por Malala Yousafzai durante o recebimento do Prêmio Nobel da Paz em 2014 na Assembleia da Juventude da ONU. Antes disso, saiba o que é o prêmio e conheça um pouco sobre a vida de Malala, certo? Então, a gente vai entender o que é um discurso, quem foi Malala, certamente quem é Malala, na verdade, né? Certamente vocês já ouviram falar sobre ela. Tem um livro incrível que ela escreveu, né, contando essa experiência dela, contando a história de vida de Malala, que é tão importante e fundamental que a gente entenda, que a gente observe, analise, estude, né, as causas pelas quais ela luta
E a gente vai entender, certo? Então, ela ganha o Prêmio Nobel da Paz, certo? E esse prêmio ocorre anualmente em Oslo, na Noruega. Foi criado em 1895 pelo sueco Alfred Bernhard Nobel, que também foi inventor da dinamite. A ideia era oferecer um prêmio de grande notoriedade a todos que realizaram alguma contribuição para o bem da humanidade ou que lutaram para a redução das guerras e se esforçaram para manter os tratados da paz entre as nações. Então, olha que interessante, certo? Então, o Prêmio Nobel da Paz é justamente para premiar, né, grandes nomes aí que fizeram grandes projetos ou que têm grande histórico, né, em relação à paz, né, dentro da sociedade de uma forma geral. E aí, Malala, em 2014, recebe o Prêmio Nobel da Paz, para a gente poder entender. Ah, meu Deus, não. Ele botou assim, acho que deve ser antissocial, porque todo que a senhora fala que a gente já ouviu falar, eu nunca ouvi. Tem problema não, a gente ouve agora, a gente escuta e entende agora, sem bronca, certo? Mas é que ela tem um livro que é bem conhecido, então assim, é possível que uma grande parte das pessoas conheçam, mas tem gente que realmente não conhece ainda não, certo? Mas vamos entender quem foi, tá? Malala Yousafzai, nascida em 1997, essa jovem paquistanesa tem lutado pelos direitos humanos das mulheres e das crianças, em particular pelo acesso à educação de meninas e jovens em sua região natal, o Vale Swat, acho que é assim que fala, no norte do Paquistão, onde os talibãs as impedem de frequentar a escola. Em 2012, Malala foi baleada na cabeça pelo Talibã quando voltava para casa em um ônibus escolar. No ataque, outras estudantes também foram feridas, o que gerou protestos ao redor da escola onde elas estudavam. Em 2013, Malala discursou na Assembleia da Juventude da ONU no Dia de Malala e, em 2014, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por sua luta em prol da educação e da igualdade de gênero, tornando-se a mais jovem ganhadora do prêmio na história do Nobel. Apesar de todas as conquistas das mulheres na sociedade atual, a história de Malala insere-se num contexto histórico em que a mulher é subjugada de várias formas. Então, olha que interessante, né? Malala, ela luta, ela é uma jovem, né? E ela luta por... Malala tem o quê? Então, 23 anos hoje, né? E aí ela luta por essas questões de igualdade de direitos, né? Ela vive sua região ali, né? O Paquistão, e a gente sabe como é que essas mulheres são tratadas, né? A forma como elas têm que se vestir, a forma como a sociedade nessa região ainda trata essa mulher como um gênero inferior, né? Elas precisam simplesmente ser entregues para um casamento e a função social dessas mulheres é cuidar do marido, que muitas vezes, na maioria das vezes, para não dizer em todas as vezes, esse casamento é sempre arranjado, né? E cuidar dos filhos que ela precisa ter, e normalmente tem que ter os primeiros filhos homens, enfim, toda essa história aí. Como se fosse a mulher que decidisse isso, né, minha gente? E aí, o que acontece? Ela luta, e aí a gente, sério mesmo. E aí é uma cultura, né, que existe, e aí é proibida, essas mulheres são proibidas ainda nessa região de estudar, né? São proibidas de viverem uma vida que elas busquem uma igualdade de direitos. Então, é proibido que isso aconteça. E Malala foi uma jovem que foi para a escola e que luta por esses direitos. E aí, por conta de uma revolução, desses revoltosos talibãs, pois é, imagina, Nicolas, imagina, né? O que acontece, não, tudo bem ter a filha, ele botou assim, imagina ter uma filha mulher em vez de um homem, o que é que acontece? Não tem problema, aceita essa criança, né? Sendo que existe uma pressão muito grande para a mulher, para que ela dê filhos homens para os seus maridos, como se fosse a gente quem decidisse isso, tem nada a ver, né? E aí, quando essa mulher não dá, primeiro que existe essa questão do casamento não ser em estilo monogâmico, né? Esses homens eles se envolvem com várias outras mulheres e isso é permitido diante da lei lá. Então, essas mulheres vão procurar outras mulheres e vão, como é que eu posso dizer, valorizar muito mais essas mulheres que conseguem dar um filho homem para ele. Né? Então, a mulher já não é valorizada. E aí, quando ela não consegue engravidar de um homem, aí é que é mais desvalorizada ainda, entende? Dentro da sociedade. Então, o menino ganha muito mais notoriedade, respeito. Mulher
Por quê? Porque a mulher é vista nessa sociedade como um subgênero, né? Então, Malala estudou, né? Foi buscar por seus direitos, certo? E aí, esses talibãs, esses revoltosos, né, que lutam para que o direito dessa região seja dessa forma sempre, fizeram uma revolução onde saíram atirando no ônibus e esse ônibus estava Malala, ela foi atingida na cabeça, quase morreu, e outras meninas também, né? E por quê? Simplesmente porque eles não... Ó, assunto polêmico da... Pois é. E aí, porque eles não concordavam com essa ideia, não concordam com essa ideia de a mulher ter liberdades, de a mulher sair, de a mulher ter direitos iguais ou equitativos, né, equitativos aos homens. Então, olha aí o assunto polêmico, né? Aqui a gente luta ainda por essas questões de direitos, mas a gente já conseguiu muita coisa, né? Pra vocês terem noção, essa ideia de percepção de que a mulher ela precisa depender do homem, e o homem precisa autorizar tudo, já fez parte até da nossa Constituição. A primeira Constituição, que muito melhor, né? A primeira Constituição que a gente tem, por exemplo, e outras Constituições que vieram depois, dizem em alguns dos artigos o seguinte, que as ações das mulheres precisam ser autorizadas pelos maridos, né? Então, a mulher ela não tinha, por exemplo, uma conta no banco, ela não podia ter... Pois é. Ela não podia ter... Ela não... Nicole está dizendo assim, toda aula sua tem um assunto polêmico, isso é um fato. Meu Deus do céu, mas nem sou eu que trago, tá vendo? É a apostila que está trazendo. Não podia ter nada, né? A gente não podia nem votar, minha gente. A gente vai ganhar esse direito ao voto somente em 1934, se não me engano. 32 ou 34, é 34 mesmo. Então veio simplesmente porque a gente é mulher, então a gente não podia nem votar, não podia nem ter opinião, não podia nem participar dessa democracia, né? Então alguns dos nossos direitos foram conquistados. Mas isso, que bom, Nicolas, também. Eu amo essa turma também. E aí, como é que se diz? Mas isso vem trazendo, mas a gente já conseguiu muitos direitos. Outros a gente ainda precisa conquistar, né? Mas muitos desses direitos a gente já conseguiu. E aí tem outros países que ainda estão lutando por esses direitos mínimos, certo? Como é o caso do Paquistão, tá? Então vamos ver aqui qual foi esse discurso, né, que Malala fez quando ela recebeu o Prêmio Nobel, que consagrou ainda mais essa jovem menina que recebe um Prêmio Nobel por lutar pelos seus direitos de paz, por tentar dar assistência a essas meninas também, né? Por fazer ações e por lutar por direitos que, gente, pelo amor de Deus, século XXI, né? Tá? Então, a gente ainda não tem voz em alguns lugares, não tem vez em alguns lugares, é meio complicado. Mas isso existe, tá? Então, se alguém quiser ler, fique à vontade. Alguém gostaria de ler? Para me ajudar aí a dar aula hoje? Ninguém? E aí, povo? Então, acompanhem aí a leitura, certo? Tá bom, beleza, Nicolas. Tem bronca não. Vamos embora. Acompanhem a leitura. Excelentíssimas Majestades, ilustres membros do Comitê Nobel norueguês. Peraí, deixa eu só ver aqui. Deixa eu tirar daqui que tem chat, tem um monte de coisa. Pronto. Queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia de grande felicidade para mim. Aceito com humildade a escolha do Comitê Nobel em me agraciar com este precioso prêmio. Obrigado a todos pelo apoio e amor permanentes. Sou grata pelas cartas e cartões que continuo a receber de todas as partes do mundo. Ler suas palavras amáveis e encorajadoras me fortalecem e inspiram. Queria agradecer a meus pais por seu amor incondicional. Agradecer a meu pai por não cortar minhas asas e me deixar voar. Obrigado, mamãe, por me inspirar a ser paciente e falar sempre a verdade, que acreditamos vigorosamente ser a verdadeira mensagem do Islã. Muito me orgulha ter sido a primeira Pashtun, a primeira paquistanesa e a primeira adolescente a receber este prêmio. E tenho a certeza absoluta de ser também a primeira pessoa a receber o Nobel da Paz que ainda briga com seus irmãos mais novos. Eu quero que a paz se espalhe por todos os cantos, mas meus irmãos e eu ainda estamos trabalhando nisso. Muito me honra também dividir este prêmio com Kailash Satyarthi, que vem lutando pelos direitos das crianças já há muito tempo. Na verdade, pelo dobro do tempo que já vivi.
Fico feliz também por estarmos aqui reunidos, demonstrando ao mundo que um indiano e uma paquistanesa podem conviver em paz e trabalhar em prol dos direitos das crianças. Queridos irmãos e irmãs, recebi meu nome em homenagem a Pashtun Joana Dark Malalai de Maiwand. Minha gente, esses nomes eu não sei muito bem pronunciar, não. A palavra Malala significa enlutada, triste, mas tenho tentado imbuir um pouco de alegria a ela. Meu avô, cadê? Iria sempre me chamar de Malala, a garota mais feliz deste mundo. E hoje estou muito feliz de estarmos aqui reunidos por uma causa importante. Este prêmio não é só meu. É das crianças esquecidas que querem educação. É das crianças assustadas que querem a paz. É das crianças sem direitos à expressão que querem mudanças. Estou aqui para afirmar os seus direitos, dar-lhes voz. Não é hora de lamentar por elas, é hora de agir para que seja a última vez que vejamos uma criança sem direito à educação. Tenho percebido que as pessoas que me descrevem de várias maneiras. Alguns se referem a mim como a menina que foi baleada pelo Talibã, outras como a menina que lutou por seus direitos, outras agora como a Prêmio Nobel. No que se refere a mim, sou apenas uma pessoa dedicada e teimosa que quer ver todas as crianças recebendo educação de qualidade, que quer a igualdade de direitos para as mulheres e que quer que haja paz em todos os cantos do mundo. A educação é uma das bênçãos da vida e uma de suas necessidades. Essa tem sido a minha experiência pelos 17 anos em que vivi. Em minha casa, no Vale Swat, no norte do Paquistão, eu sempre adorei a escola e aprender coisas novas. Lembro-me de que, quando minhas amigas e eu enfeitávamos nossas mãos com rena para as ocasiões especiais, em vez de desenhar flores e padrões, nós pintávamos as mãos com fórmulas e equações matemáticas. Tínhamos sede de educação porque o nosso futuro estava bem ali, naquela sala de aula. Nós sentávamos e líamos e aprendíamos juntos. E amávamos vestir aqueles uniformes escolares limpos e bem passados e sentar ali com grandes sonhos em nossos olhos. Queríamos que nossos pais se orgulhassem de nós e provar que poderíamos nos destacar nos estudos e realizar algo, o que algumas pessoas pensam que somente os meninos podem fazer. Mas as coisas mudam. Quando eu tinha 10 anos, Swat, que era um recanto de beleza e turismo, de repente se transformou em um lugar de terrorismo. Mais de 400 escolas foram destruídas. As meninas foram impedidas de frequentar a escola. As mulheres foram açoitadas. Pessoas inocentes foram assassinadas. Todos sofremos. E os nossos belos sonhos se transformaram em pesadelos. A educação passou de um direito a um crime. Mas com a mudança repentina de meu mundo, minhas prioridades também se modificaram. Eu tinha duas opções. A primeira era permanecer calada e esperar para ser assassinada. A segunda era erguer a voz e em seguida ser assassinada. Eu escolhi a segunda. Eu decidi erguer a voz. Os terroristas tentaram nos deter e atacaram a mim e as minhas amigas em 9 de outubro de 2012, mas suas balas não podiam vencer. Nós sobrevivemos. E desde aquele dia, nossas vozes só fizeram erguer mais altas. Só fizeram se erguer mais altas. Eita, peraí. Uma das minhas melhores amigas da escola, da mesma idade que eu, sempre foi uma menina corajosa e confiante, que sonhava um dia se tornar uma médica. Mas seu sonho continuou a ser um sonho. Aos 12 anos, ela foi forçada a se casar, tendo um filho logo em seguida, numa idade em que ela própria era ainda uma criança, apenas 14 anos. Eu sei que a minha amiga teria sido uma médica muito boa, mas ela não pôde, porque era uma menina. Sua história é a razão pela qual eu dedico o dinheiro do Prêmio Nobel para o Fundo Malala, para ajudar a dar às meninas de toda parte uma educação de qualidade e convocar os líderes a ajudar meninas como eu, Mesum e a minha. O primeiro lugar para onde esse financiamento será aplicado é lá onde reside meu coração, para construir escolas no Paquistão, especialmente na minha terra natal, Swati e Chandla. Na minha própria aldeia, ainda não existe uma escola secundária para meninas. Eu quero construir uma, para que minhas amigas possam ter uma educação e a oportunidade que isso traz da realização de seus sonhos. E por lá que irei começar, mas não é por lá que irei parar. Vou continuar essa luta até ver todas as crianças na escola. Eu me sinto muito mais forte depois do ataque que sofri, porque eu sei que ninguém pode me parar ou nos parar, porque agora somos milhões lutando juntos. Queridos irmãos e irmãs, grandes pessoas que trouxeram mudanças, como Martin Luther King, Nelson Mandela, Madre Teresa e esse outro nome eu não vou nem ousar ler, viu, gente? Que passaram todos por esse palco
Espero que os passos que Kailash Satyarthi e eu percorremos até aqui e que ainda daremos nessa jornada também tragam mudança duradoura. Minha grande esperança é que essa seja a última vez que tenhamos que lutar pela educação dos nossos filhos. Queremos que todos se unam em apoio à nossa campanha para que possamos resolver isso de uma vez por todas. Como eu disse, já demos muitos passos na direção certa. Chegou a hora de dar um salto. E aí, a foto dela. Né? Então, imagina que massa. Deixa eu ver aqui, o Nicolas colocou aqui. Meu Deus, essas pessoas deveriam estar passando pelo inferno. 12 anos, meu Deus, inacreditável. Pensavam que elas se casavam forçadamente aos 18, 20, 22 mais 12, é uma coisa horrível. Pois é, Nicolas, exatamente. E é isso, essa é a realidade de vida desse pessoal, né? Aqui no Brasil isso já aconteceu, né? Era muito comum que as meninas casassem com essa idade, talvez os nossos avós, bisavós, tataravós aí, casavam-se com essa idade e isso era natural, certo? Hoje é que a gente tem essa liberdade até de escolher se a gente quer casar ou não, né? Eu tenho muitas amigas, inclusive, que diziam, eu não quero não casar não, e tá tudo certo. Mas nessas regiões a gente tem muito preconceito, né? A mulher, como eu disse para vocês, é vista como um subgênero ainda. A gente ainda tem, a gente sabe, gente, que é o seguinte, a gente sabe que a educação é algo que liberta a gente. A gente começa a ter conhecimento, a gente passa da fase da ignorância para uma fase de muito conhecimento. E aí, quanto mais conhecimento a gente tem, mais conhecimento a gente quer, a gente descobre que é libertador. É muito importante a educação. É muito importante o conhecimento, para que a gente conquiste os nossos direitos. Então, quanto menos essas meninas soubessem, por que não leva para a escola, professora? Porque quanto menos elas sabem, quanto menos conhecimento elas têm, mais elas conseguem aceitar o fato de que é assim mesmo a vida e elas vão viver dessa forma. Agora, quanto mais conhecimento se tem, quanto mais ideia de que liberdade é bom e que é preciso, e que não existe isso de direitos serem tão discrepantes entre homens e mulheres, mais elas vão lutar por seus direitos. Então, por isso, a proibição dessas meninas de irem à escola, porque elas vão ter conhecimento, e conhecimento liberta a gente, nós mesmos, né? Então, Malala, dentre outros grandes nomes que a gente tem aí, que inclusive ela cita, luta por esse direito, né? Lutou por esse direito de querer fazer com que isso seja extinguido, isso seja acabado, isso é uma ideia que deveria ter morrido há muitos séculos, não deveria nem ter nascido, né? Mas se nasceu, que morresse lá no século e tal. Nas palavras dela, eu escutava a frase: me ajude porque eu vou ajudar os outros com a sua ajuda. É isso, né? É bem isso, Nicolas, certo? Então, ela vem com esse discurso, quando ela ganha o Nobel da Paz, por justamente não se calar, né? E ela diz que ela tinha duas opções naquele momento de terrorismo ali, né? Com aqueles talibãs: ou eu fico calado e vou morrer, ou eu vou falar e vou morrer. E ela diz que opta por falar, por colocar para fora, né? E graças a Deus, elas não morreram, né, com essa revolta, com esse massacre, que não foi um massacre, mas uma tentativa de que fosse, né, que aconteceu de forma horrorosa, simplesmente porque as meninas estavam na escola, certo? Buscando a sua liberdade. Então, nesses lugares é muito difícil ser mulher, né? Ainda é difícil ser mulher aqui. Ontem mesmo a gente teve essa ideia do estupro culposo, né? Essa concepção que não existe, de que não há intenção de estuprar. Como assim não há intenção? Como assim se estupra sem intenção de estuprar, né? Mas é muito difícil. Mas imagine, mas a gente ainda tem voz, a gente tem liberdade, a gente vai buscando nossa vez, os nossos direitos, a gente fala, a gente expõe, a gente grita, né? Agora imagina isso em outros países, onde as crianças são entregues com 12 anos para casar, né? As meninas que se casam, elas se casam com uma pessoa de idade semelhante ou com um homem. Não, se casam com homens, Nicolas. Com homens normal, com homens mesmo, homens feitos, que já têm emprego, que já têm, enfim, uma vida. Né? Se casam com homens, não é com outra criança, não. Né? Os meninos, eles têm a oportunidade de casar, de estudar, de buscar um emprego, de buscar uma ascensão na sociedade para que eles possam se casar depois. As meninas, não. As meninas são educadas e criadas para que elas possam ter, como é que eu posso dizer, saber fazer os afazeres domésticos da forma mais perfeita, servir ao seu marido em tudo, né?
sexualmente falando, nas funções de casa, enfim, serem mães. Não tem a opção de escolher se vão ser ou se não vão ser, elas precisam ser. Então, é contra isso que Malala luta, né? É contra essa percepção de que isso precisa perdurar, que ela luta, sabe? Que ela vem, que inclusive ela sofreu esse dano, esse tiro que ela sofreu na cabeça, inclusive, né? Mas enfim. E aí, olha que importante, olha que discurso, né? Incrível, tá? E aí a gente vai começando a estudar essa questão do discurso. Tem muitos discursos muito incríveis. Eu vou separar alguns. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? O Nicolau está dizendo aqui, ó. Eu busco achar o meu céu na Terra, porém às vezes esqueço que tem gente vivendo no inferno na Terra. Que coisa triste. Exatamente. É isso. É isso mesmo, Nicolas. Fico muito triste, de verdade. Ontem, com essa decisão desse juiz aí, por exemplo, que foi tão polêmico, eu fiquei muito triste. Eu estava até estudando, depois eu não consegui mais, sabe? Eu fiquei, meu Deus do céu, em que mundo a gente está vivendo? Que país é esse? Sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que, sobre o caso lá da menina, da moça, não sei o que, ela é um promotor, né? Já faz tempo que aconteceu. E aí, de estupro, com todas as provas, mas o juiz inocentou, inocentou o culpado e ainda disse que era fundamentado em um direito que não existe, que é de estupro culposo, porque culposo não existe. Não existe isso de fazer uma coisa sem intenção. Não é que eu estupro uma pessoa sem intenção de estuprar. Não existe, né? Mas, enfim, depois vocês dão uma pesquisada sobre isso, se não viram, mas tá assim, todo mundo tá falando sobre isso nas redes. E aí, pesquisem, né? É importante, né? Mas foi isso que eu disse. Foi isso que aconteceu. E assim, mexe com a gente, né? E aí, pegando essa tua fala, que tu falou aí, que às vezes a gente esquece, né? Que tem pessoas vivendo um inferno na Terra, vivendo tantas situações difíceis, e às vezes é isso que acontece. É muito fácil a gente estar aqui no nosso conforto, da nossa casa, nosso dia a dia, né? Dizendo, não acontece nada disso lá fora, não. E aí tem muita gente sofrendo muitas coisas, não só isso. Muitas outras questões, né? Que às vezes a gente fica assim, quando a gente vai analisar, fala, meu Deus, eu não acredito que isso ainda existe em pleno século XXI, né? Mas é importante que a gente entenda o quanto agentes sociais nós somos e o quão importante é que, no mínimo, a gente aprenda. Então, o mínimo que a gente precisa fazer para tentar diminuir esses problemas na sociedade, primeiro de tudo, é estudar e entender. Conhecimento liberta a gente de muita coisa. Então, vamos, estudem mesmo, leiam mesmo, pesquisem mesmo, sabe? Vão atrás, busquem o lado em que vocês estão e lutem pelos ideais que vocês têm. Porque não dá mais para a gente simplesmente cruzar os braços, entende? Então imagina se não surgem Malalas, imagina se não surgem Martin Luther Kings, imagina se não surgem Madres Teresas de Calcutá e tantos outros nomes, né? Importantes para a história, né, da humanidade como um todo, que lutem por nossos direitos, que lutem pela igualdade, enfim, pelas diversas questões que existem. Imaginem o que seria, né? Porque se está difícil com alguns dos nossos direitos conquistados, imaginem se não fosse. Então, imagine viver uma situação como essa dessas meninas do Paquistão, né? Imagine a gente ser entregue aí a casar, vocês meninas, com a idade que tem, que eu acredito que deve ser uns 14, 15 anos por aí, já tendo vários filhos, né? Casadas, cuidando de casa, enfim, sem perspectiva, imagina, né? Então aí, ó, Sara botou aqui, Deus me livre, e é isso mesmo, né? Aqui a gente ainda tem uma perspectiva, a gente ainda tem direito à educação, isso precisa ser para todo mundo, gente. Quando é que a gente vai falar de direito de educação de forma igualitária, sabe? Que atinja todo o mundo, todo o globo. Aí sim a gente vai falar sobre igualdade de forma legal. Mas enquanto uns têm privilégios e outros não, a gente ainda continua com um número de desigualdade muito crescente no mundo todo, né? Então eu acho incrível, eu já li o livro dela, tenho em casa até, depois se vocês quiserem eu empresto. É muito massa, é muito interessante, é emocionante, certo? Eu li assim chorando e aí ela fala, ainda tem mais aqui, eu nem terminei de ler tudo, eu pensei que tinha acabado, mas ainda tem uma outra parte aqui, só para a gente finalizar do discurso dela. Cadê? Poxa, aqui. Oxi. Aqui, pronto. Deixa eu ver aqui. Ó,
mais... Nicolas botou aqui, ó. Imagina você ter 12 ou 13 anos e ter filho com um cara de barba e saber que ele ainda tem outras como vocês em outros lugares. É a realidade dessas moças, né? E aí elas não têm voz, elas precisam se submeter a tudo que esse homem quer. Difícil. Vamos lá. Não é mais o caso de convencer os governantes do quão importante é a educação. Eles já sabem. Seus próprios filhos estão em boas escolas. A hora agora é de convocá-los a agir, né? E ela diz assim, a gente não precisa mais de ninguém dizendo assim, olha, a educação é importante. Não é só isso não, a gente já sabe, a gente precisa fazer alguma coisa, então. Pedimos aos líderes mundiais que se unam para fazer da educação a sua principal prioridade. Vivemos na era moderna, o século XXI, e passamos a acreditar que nada é impossível. Chegamos à Lua e talvez em breve pousaremos em Marte. Então, nesse século, temos de insistir em que o nosso sonho de uma educação de qualidade para todos também se torne realidade. Por isso, deixem-nos levar a igualdade, justiça e paz para todos. E não apenas os políticos e os líderes mundiais. Todos precisamos contribuir. Eu, vocês, é nosso dever. Ao trabalho, então, sem esperar. Que esta seja a última vez que um menino ou uma menina desperdice sua infância em uma fábrica. Que esta seja a última vez que uma garota seja obrigada a casar na infância. Que esta seja a última vez que uma criança inocente perca a vida na guerra. Que esta seja a última vez que uma sala de aula permaneça vazia. Que essa seja a última vez que se diga a uma menina que a educação é um crime e não um direito. Que esta seja a última vez que uma criança permaneça fora da escola. Que comecemos nós a encerrar essa situação. Que sejamos nós a dar um fim a isto. Que comecemos a construir um futuro melhor aqui, agora. Obrigada. Então, é emocionante, né? Principalmente porque quando a gente trabalha em educação, sabe? A gente tem essa percepção, todo mundo deveria ter, mas a gente fica mais sensível até essa percepção do quanto que é libertador, sabe? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem uma valorização que deveria ter em relação à educação. Embora seja um direito de todo mundo, graças a Deus, né? Esse direito ainda não é totalmente valorizado, né? A gente sabe disso. Então, eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizendo, mas tu deveria ter sido tudo, mesmo professor, porque não, né? Então, assim, não, gente, a educação é importantíssima, sabe? E a gente sabe, como eu digo para vocês, liberta a gente. Imagina vocês aí com a idade que têm, sem nunca terem frequentado a escola, estando totalmente, como é que eu posso dizer, vazios de informação e de conhecimento, sendo levados por uma sociedade que vai impor para vocês tudo que querem que vocês façam e vocês vão ter que aceitar e acabou. Né? Então, imagina a criança de 12 anos tem... Onde é que uma criança de 12 anos tem sabedoria e estrutura física, mental, emocional para casar, para ter filhos? A gente sabe que existe. Vivia, mas aqui existe gravidez na adolescência, existem meninos com essa idade que engravidam. Existe, mas é um erro. Sabe? Agora, imagina isso sendo uma lei, imagina isso sendo uma obrigação. Né? E aí, ó, eu com 12 anos estava jogando Pokémon, não pensando nessas coisas que ela vai ter filhos. Pois é, Nicolas. Eu com 12 anos também estava assim, na escola, né? Pensando, brincando. Nossa, eu não pensava nunca em casar, nem ter filhos. Casei muito cedo, aos 20. Mas não foi ninguém me impôs, foi o que eu quis fazer. Né? Com muita certeza do que eu queria. Graças a Deus, nunca me arrependi, não. Mas cada um tem a sua liberdade, sabe? Eu posso ter a minha liberdade de querer casar aos 20, ou aos 30, ou aos 50, ou não casar. Mas imagine uma criança. Que estrutura tem essa criança? Né? Para enfrentar um casamento que, inclusive, ela nem escolheu. Foi imposto por um homem. E ela está casada com um homem. Né? Então, enfim, quantas questões, né, podem ser levantadas em relação a isso. Então, por isso, Malala luta, não somente ela, inclusive ela cita outros nomes, mas ela é um grande nome por isso, por ser uma jovem, tão jovem, né? Hoje Malala tem somente 23 anos, e aos 17 anos ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, veja que massa, é um grande passo, mas como ela fala, já chega da gente só dar grandes passos, a gente precisa dar um salto, né? E de fato viver o que a gente precisa. Né? De fato, já chega da gente dizer, olha, precisa de educação, por conta disso, todo mundo já sabe a importância. A gente precisa fazer alguma coisa. Não adianta mais somente falar, a gente precisa agir, né? E é isso que ela fala. Então,
Eu era burro, nem pensava em estudar, para a senhora ter uma ideia, bicho. Só pensava em brincar. Pois é, né? Porque uma criança, minha gente, uma criança não tem noção do que é a vida. A gente está começando a perceber um pouquinho na adolescência, aí chega na juventude a gente tem mais certeza, né, que não é fácil, e na fase adulta, pronto, o negócio é pagar boleto. Mas o que acontece? É preciso que a gente tenha essa percepção, né, do quão importante a gente precisa fazer alguma coisa. Então, vem Malala, sendo esse grande nome, sendo um ícone, uma jovem mulher, vindo de um país que proíbe essa representação feminina, mas ela vem como representante mundial, né, de busca por direitos à educação. E olhando principalmente para a questão das crianças, que ainda são tão desassistidas no país dela, mas a gente pode trazer para o nosso, inclusive. Para vocês terem noção, o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no Brasil só foi criado há 30 anos, então é jovem um estatuto. Antigamente essas crianças não tinham um direito direcionado para elas, né? Então, enfim, a gente tem muitas questões, né, ainda a serem pensadas, estudadas e assim, analisadas do que é preciso que a gente tome alguma atitude. Até quando a gente vai viver assim? Né? Até quando vai ser, tá tudo certo, para mim tá confortável, eu estudo na escola particular, eu tenho muitos privilégios, e que se dane o resto. Como assim? Como assim? Né? Então, é isso. Enquanto a gente está tendo essas aulas remotas até hoje, e a gente vai continuar tendo, mesmo quando voltar, porque não dá para voltar todo mundo, né? Vai ser um ensino mais híbrido. Mais de 30% da população brasileira nem tem acesso à internet ainda. 30% é muita gente, certo? Nem tem acesso à internet ainda. Isso é um dado do IBGE, certo? Então, enfim, são problemas que a gente precisa analisar, tá? Enquanto aqui a gente tem alguns direitos conquistados, a gente não pode dizer, pronto, conquistei meus direitos e acabou. Se cada um que... Não. O que a gente pode fazer por essas outras crianças, por esses outros jovens, né? Enfim, conhecimento é importantíssimo, a educação é a base de qualquer pessoa, de qualquer país que pense em se desenvolver. E quando a gente vê uma região, um país, um lugar que quer prender, quer limitar a nossa educação, é justamente porque entendem o quão importante é, quão libertador é. E quando querem impor para a gente determinada coisa, a primeira coisa que faz é limitar o acesso à educação, para que a gente não tenha tanto conhecimento e a ignorância faça com que a gente seja uma Maria vai com as outras. Mas é importantíssimo que a gente tenha noção que a gente está nesse caminho, a gente precisa seguir. A educação que é o negócio. Certo? Então, falei muito, né? Falei demais aqui. A gente passou esse primeiro bloco da aula só discutindo essas questões de Malala. Vamos dar um tempinho de 10 minutos e a gente volta para responder as questões. Certo? Alô, alô, alô. Oi, Nicole. Oi, professora, funcionou. Eu saí aqui Ah, da que sala, bom. dei um murro no microfone e joguei, chacoalhei assim pra ver se ele funcionava de novo. Que bom. Graças a Deus funcionou. Bom, Mas e aí? não, esse negócio aí da criança se casar com 12, 13 anos, isso é uma coisa perturbadora só de imaginar. É Eu mesmo verdade. falei que com 12 anos, 13 anos, eu tava brincando, eu tava com meu irmão, viu, pegando grilo assim, que eu e meu irmão a gente brincava muito de pegar grilo. É, é. Olha, E mas tá vê que ajudando. massa. Mas vê que massa, o respeito ao tempo, à idade, à infância, né? Imagina só que se com 12 anos você tivesse preocupado em trabalhar, em sustentar uma casa, em sustentar seus Né? filhos, né? Ficar arrumando Imagina. a casa todo dia, ter Pois é, aqueles três pois é, filhos que o pessoal fala. Que o pessoal fala não, né? Que provavelmente elas tiveram. pois é. É, É é isso. uma É coisa difícil. perturbadora só de imaginar. Uhum. Entristece a gente, né? Deixar aquela coisa pesada, assim. Mas é realidade, viu? Então é isso que a gente precisa estudar para entender que é uma realidade e a gente precisa pensar. O que é que a gente pode fazer? O que, que a gente pode fazer como agentes transformadores dessa sociedade para mudar isso um dia? Beleza? Verdade. Então Beleza. vamos embora. Vamos dar esse... Oi. A senhora falou daquele negócio do juiz, não falou? Hum. Que teve juiz aí. Eu não vi essa coisa, porque a senhora sabe que eu não vejo Não muito acessa. esse assunto Uhum. polêmico. Mas, como um dia desse eu tava assistindo na TV, aí eu vi que teve um. Acho que a senhora viu também, passando, teve uma reportagem disso. E parece que foram umas três meninos.
tipo, de 12 ou 13 anos, que pegaram uma menina de... Tava brincando aí na rua e... como é que eu posso dizer? Abusaram dela na escadaria do prédio onde ela Ai, morava. meu Deus. Não vi isso, não. Aí, eu não sei se foi um... Acho que foi... Eu não lembro. Como é que é o nome? O pessoal que carrega aqueles negocinhos nas costas? Esqueci o nome agora. Viu? Eu não me lembro agora não direito os detalhes não. Uhum. Mas o rapaz que viu, pegou, gravou aquilo tudo e mandou pro pessoal do prédio, dos apartamentos. Hum. Aí isso chegou na mãe da menina. Aí a menina foi lá e foi atrás do processo dessas coisas e empreendeu, ter alguma coisa assim para evitar que isso aconteça de novo. Aí a mãe de um dos meninos que fizeram isso ainda, ainda falou que era culpa da menina disso ter acontecido. Se ela não tivesse lá, isso não teria acontecido. Ah, tá. Tá certo. Ó, gente, na boa. Tem coisa que às vezes é melhor a gente nem saber, do tanto que revolta a gente, sabe? Sim, Como assim? exato. Culpa é da vítima? Porque se ela não tivesse lá, querida, querida, né? Eu imaginei se aquilo ali fosse a filha dela. Pois Fosse a é. filha dela, não fosse o filho, fosse a filha. Isso, o que Imagina. falta na sociedade é um mínimo de empatia, Nicolas. É a gente se colocar no Exato. lugar do outro, sabe? Não precisa ser muito não, minha gente. Um pouquinho só pensar, um segundo, se fosse comigo, né? O problema é esse. Mas a sociedade tá aí para a gente tá aí para simplesmente apontar o erro e dizer que é assim, que é assado, sem fazer absolutamente nada por isso. É revoltante, não tem como a gente se calar diante de situações como essa. E é isso que eu digo para vocês. Entendam a importância que existe de a gente estudar, de a gente se libertar da gente mesmo, das nossas próprias amarras, para que a gente possa entender que a sociedade não é um mar de rosas, mas que a gente pode transformar essa sociedade. Entendeu? Exato. E que não é fácil, não, mas a gente pode transformar essa sociedade. Então, é isso. Olhe, olhe, olhe. Enfim, Sim. vamos dar um tempinho para a gente voltar a falar sobre isso. Sim. Beleza? Beleza. Voltamos. Voltamos em instantes. 10 minutos.